Sou Samuel, sou diretor e roteirista do filme Sonoro Silêncio. Sonoro Silêncio é um título provisório, pode mudar ou não, depende do desenvolvimento do filme. Ele está aqui hoje no palco do Paulo Afonso Folia, 2008, e aqui nesse palco a gente vai filmar a primeira cena do filme, que ela se passa, basicamente, o ator principal, que é o Astrobaldo, protagonizado por Edson Chuck. Ele está sonhando que está no palco principal, tocando para o grande público. Ele pensa que é um artista famoso. E um evento que tem maior impacto, que tem maior público, que tem um palco grande com estrutura para poder fazer essas filmagens, é o Paulo Afonso Folia. A ideia veio aí de Edson Chuck, que chegou de Garanhuns de repente e me falou: velho, vamos fazer um filme e tal, estou com a ideia de fazer um filme, será que dá pra gente fazer? A ideia do filme nasceu quando eu estava em Garanhuns, eu estava viajando, né? Tinha acabado de ir para um show do Lobão, estava rouco e achei de manhã e tomar cerveja gelada. Nos 2 próximos dias eu fiquei completamente sem voz, impossibilidade de falar, né? Estava assistindo um jornal e aparece um campeonato de guitarra imaginária. E aí ele veio com essa história de um sujeito que não tinha guitarra, que queria tocar guitarra, e que sonhava ser um grande astro do rock, e que gostava de um ídolo que não existia, ouvia um CD que não tinha áudio nenhum. Matei a ideia, ele achou legal e tal, e a gente foi reunindo, foi procurando pessoas, montando perfil de personagem, as ideias e tal, e já que era uma coisa bem psicodélica, né? Uma coisa bem assim, bem esquizofrênica no caso, né? Aí a gente começou a debater, e no debate veio surgindo o perfil da história e o perfil do personagem também. Então esse personagem foi construído muito em cima de diálogo, e aí algumas coisas eu acrescentei até para dar uma certa coerência, para dar ter uma linha lógica que unisse todo o filme. O personagem principal, o Astrobaldo, né? Personagem esse batizado por nosso amigo Samuel, ele é um cara pirado, assim, ele é um cara sonhador, né? Sonhador, ele pensa em ser o melhor guitarrista de todos os tempos. Só que no exato momento que o filme inicia, né, ele ainda não tem uma guitarra, o pobre não tem uma guitarra, mas pretende comprar uma guitarra, né? Ele tem seu trabalho, um trabalho digno, ele é entregador de jornais. E ele tem um pôster na parede que só ele vê, é um sujeito tal do Lorde da guitarra. E esse Lorde da guitarra, sempre que ele passa nesse pôster, o Lorde está de uma forma diferente. Esse Lorde é um alter ego dele, impresso no papel. Então, a partir disso aí, ele tem uma bicicleta, ele entrega jornais. E ele vai comprar a guitarra dele, quando chega para comprar a guitarra, de repente alguém rouba a bicicleta dele. Ele vai ser demitido, vai ter que pagar a bicicleta, vai ter que pagar tudo, vai ficar liso, sem guitarra, e ele começa a descobrir, a imaginar uma guitarra. Ele encontra com um outro personagem, né, com o Seinão. O Seinão é um cara também muito engraçado, né, o Seinão, ele também acha que toca bateria, né. Mas foi uma coisa interessante, o nome dele, Seinão, é porque as pessoas que conhecem ele na rua, procuram ele e dizem: olha, cara, de onde é que você vem, por que você está usando a camisa de força? Sei não sei, ele nunca sabe de nada. Então, como ele nunca sabe de nada, as pessoas chamam ele de sei não. Então eles vão tentar montar um conjunto com outro amigo deles, que é o Jorge. Só que, detalhe, os dois não têm guitarra alguma, não tem instrumento algum, né? Apenas eles veem os instrumentos, e o Jorge não vê nada, porque o Jorge é um cara sacana, que está com eles mais pela fuleiragem, querendo quebrar um pouco as estruturas estéticas da arte, né, a forma de se fazer banda e tal. Ele acha aquilo como uma provocação artística, como expressão. O Astrobaldo, ele tem uma viagem muito própria, ele pensa que eles são o guitarrista principal. E quando o Seinão vê ele tocando uma guitarra imaginária, o Seinão pensa: olha, ele podia montar uma banda. Aí tem o Jorge que está sempre com o Seinão, que o Jorge era lúcido. E o Jorge, ele começa a perceber: esses caras estão viajando, o outro não tem instrumento, o Seinão também não tem uma bateria. Mas ele vai na onda, porque ele é muito amigo do Seinão, que até pela amizade e tal, então ele vai, faz parte, e aí o Seinão é que começa a ligar os dois. O Jorge tem um papel importante na trama, porque ele vai criar algumas situações, ele é a única pessoa que sabe o que é que está fazendo. Aí a banda já está quase pronta, né? Eles tentam montar a banda com esses componentes e convidam uma garota. O Jorge conhece uma garota para ser o vocalista. Como é que seria uma vocalista
de uma banda que não tem instrumento. A vocalista também não teria de ter instrumento, o instrumento é a voz, ela seria muda. Aí completa toda a viagem, toda a doideira da história, porque você tem uma banda com 2 piratas que não tocam instrumento, que acham que tocam instrumento, o instrumento é imaginário. Você tem um outro cara que não sabe que não está tocando nada e está lá pra sacanear. E você tem uma menina que canta, que é muda. Então eu acho que aí as coisas começam a ficar interessantes, né? Outra coisa interessante no filme é que ele não é um filme que custa caro, ele é um filme de baixíssimo custo. Não sabemos quanto ele vai custar, ainda não está assado, o orçamento não está pronto. Mas a intenção, nós já tínhamos chegado a uma fórmula de fazer filme barato, que é o seguinte: filme barato é aquele filme que é feito numa cidade parecida com a sua, numa época parecida com a sua, pessoas parecidas com você, que usam roupas que você usa e que fazem coisas que você faz. Então você praticamente não vai gastar com nada. Esse filme ele é feito basicamente com a colaboração de pessoas. Um tem uma máquina, outro tem outra máquina, outro tem uma casa que poderia ser usada como locação, outro pode ter um figurino, alguém tem uma guitarra que poderia emprestar. Nós estamos aqui pegando o palco do Paulo Afonso por emprestado. Nós vamos pegar outros palcos emprestados no decorrer do ano. Então é tudo coletivo. As pessoas dão um pouco do que possuem e começam a fazer essas coisas acontecer. Eu acho interessante a ideia de colocar o filme em prática quanto provocação. Nossa cidade ainda não tem o hábito de consumir cultura local, não tem o hábito de produzir sua própria cultura, né? E muito menos dar valor à produção alternativa, porque essa não existe. Então a gente está pensando em tentar movimentar um pouco, tentar mostrar para as pessoas que é fácil, que é possível, uma boa ideia atrás de uma câmera pode ter um resultado legal. Eu acho que é mais ou menos isso. É mais a sensação de fazer e mostrar, para tentar articular a cena local, né? A cena artística, já que a gente envolve artistas locais, a trilha sonora será feita só com bandas daqui, o roteiro está sendo construído com pessoas daqui, a ideia surgiu de mim, que também sou da cidade, enfim, então a ideia é tentar movimentar a cena artística e também a sensação de diversão, de construir uma história inusitada como essa, né? A proposta do filme ele tem um pouco de underground, ele tem um pouco do inusitado, do estranho, do novo, mas é um filme que a gente espera que tenha o seu impacto, que chegue a causar pelo menos alguma... que possa satisfazer essa curiosidade que ele está provocando aí com as pessoas aqui da cidade de Paulo Afonso.